E aí pessoal, mais um dia com vocês. Hoje é o capítulo 22. Eu não sei aí onde você está, mas hoje 22 de agosto e tá um frio tremendo aqui na região de São Bernardo. Então vamos lá pessoal, hoje é bem interessante porque fala sobre riqueza e pobreza. Esse tema, ele confunde muito as pessoas. Então se você quer desmistificar isso segundo os princípios da sabedoria, fica comigo aqui até o final que você vai aprender muitas coisas boas. Então vamos lá, versículo 1. Boa fama é melhor do que riqueza, e simpatia vale mais do que o ouro e a prata. Então já começa de forma magnífica. Porque aqui a fama é no sentido da autoralidade da pessoa, da originalidade da pessoa. Cada um é uma versão. Você já viu um ser humano, até um gêmeo, ele tem o seu próprio toque. Ele nasceu um minuto ou dois depois do outro. Então existe uma diferença, existe uma identidade e um propósito, uma missão para cada um de nós. E mais vale o seu nome, a sua originalidade, do que a riqueza. A riqueza, ela no sentido financeiro, ela é muito confundida. E às vezes a própria interpretação da palavra faz essa confusão. Então perceba, vamos observar de forma neutra e no fim a gente tira uma conclusão. Mas primeiro vamos absorver toda a mensagem, depois a gente analisa e aí chega numa conclusão. Afinal, é bom ou é ruim ser rico? É bom ou ruim ser pobre? Então vamos lá, ó. Próximo versículo ele fala assim, ó: rico e pobre se encontram. Então eles se encontraram, o rico e o pobre se encontrou. Foi Deus quem fez os dois. Então Deus ele não distingue a pessoa pelo que ela tem ou pelo que ela deixa de ter. Para ele, nós somos imagem e semelhança, então nós somos todos iguais. Só que uns têm riqueza e outros têm pobreza financeira. Por quê? Vamos entender essa questão. No meu ponto de vista, o rico ele não é uma pessoa ruim. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas estatisticamente existe mais pessoas pobres no mundo, em todas as nações, do que pessoas ricas. A média é de 2 a 3% da população humana em todo o globo terrestre rica, detentoras de um título de milhão, por exemplo. Então tem muito mais pobre na face da terra do que ricos. E o próprio Jesus falou que sempre haverá pobres entre vós. Então ali eu não sei o contexto da mensagem, mas a pobreza ela é uma coisa natural, infelizmente. Faz parte da humanidade. E eu acho que a pobreza ela está muito ligada também com a ignorância. E se a gente buscar no hebraico, o significado da palavra pobreza é improdutividade. E olha que interessante, meu ponto de vista aqui para vocês. Se a pessoa é produtiva no sentido profissional, ela vai colher o quê? A riqueza financeira. Se a pessoa é improdutiva, que aí está ligado com a pobreza, no sentido profissional, ela não está disposta a aprender coisas boas, a se evoluir nessa profissão. Então o que acontece? Ela nunca avança. Pior, às vezes ela reclama do trabalho, sem perceber que aquele trabalho, por mais humilde que seja, ele tem honra. Não importa se você, por exemplo, varre a rua, se você limpa banheiro, se você mexe concreto, carrega lata de cimento. Eu já fiz isso e eu tenho um orgulho até em dizer, porque isso fez parte da minha evolução. Se eu não tivesse passado por o que eu já passei lá atrás, no sentido da humildade, e eu quero até trazer uma mensagem aqui para vocês. Eu trabalhei dos meus 14 aos meus 18 anos com meu querido pai. Tive a oportunidade de aprender muitas coisas na construção civil e era um trabalho extremamente desgastante. E ali eu aprendi o valor do trabalho, porque eu não entendia. Meu pai era um homem que eu via com dinheiro. E, no entanto, ele me privava muito. E eu agradeço ele hoje por isso. Por quê? Porque se ele tivesse facilitado a minha vida, eu não ia adquirir esse valor do trabalho. Eu ainda não entendia. Eu só conseguia ver o dinheiro que ele detentorava, que tinha na mão dele. Mas aí, um certo dia, eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, eu quero comprar um tênis. Quanto que custa o tênis? R$500. E na época, atualizando para os dias de hoje, com inflação, etc., eu acho que era algo em torno de uns R$1.500. Meu pai falou assim: tá doido? E aí eu já comecei, a ficar nervoso. Ele pegou e falou assim: beleza, você quer esse dinheiro? Então você vai trabalhar comigo.
Você vai trabalhar comigo 3 semanas. E aí eu falei, beleza, eu queria tanto o tênis que eu não criei dificuldade. Eu fui lá. E aí eu percebi, eu fiz calo na mão, eu suava, eu cansei, eu fadiguei, eu fiquei com dores musculares. Mas eu fui lá e fui produtivo, eu fui construtivo, eu trabalhei no fim. Por mais que o meu corpo ele pedisse para se sentar, para descansar, isso foi algo meu. Eu fui lá e fiz. E o que eu aprendi com isso no primeiro dia de trabalho, no fim do dia? Eu fiquei pensando assim, meu Deus, o meu pai ele passa por isso todos os dias. Olha que interessante. Então ali eu aprendi o valor do trabalho. E eu parei de pensar no dinheiro, eu parei de pensar no tênis. Eu simplesmente fiquei pensando no trabalho. Eu fiquei pensando, não é possível que meu pai passa por isso todos os dias. E aquilo foi chocante para mim, porque eu tinha praticamente 14 anos. Então eu ainda não tinha um discernimento, não tinha uma capacidade de raciocinar a respeito dessas questões. Mas aí, enfim, eu trabalhei por esse período com ele e aí eu recebi o meu primeiro pagamento. E como foi bom ver aquele dinheiro, fruto do meu suor, porque eu olhei para aquele dinheiro e olha que interessante, eu não tive coragem de pagar os R$ 1.500 no trabalho, no tênis, porque eu pensei, não vale a pena. Ali eu aprendi o valor do dinheiro, da riqueza financeira, no sentido setorizado da vida. Então, olha que interessante, aos 14 anos eu pude, através da sabedoria do meu pai, aprender isso. E quantos pais simplesmente facilitam a vida do filho? Eu vejo pais que comprometem um salário, às vezes 3 salários, para dar um presente para o filho olha, faz um descaso. Isso eleva o quê? O padrão de expectativa dessa criança. Então quando você não for capaz de dar algo valioso, precioso para ela vai te olhar com indiferença, ela vai te julgar, porque você não levou para ela esse princípio, esse valor que é o do trabalho. E eu quero recomendar um filme aqui também, que quando eu assisti eu lembrei de muito desse episódio da minha vida, que é O Presente. Que filme! Esse filme ele ensina sobre o trabalho, sobre a riqueza financeira, sobre família, uma série de coisas, mas especialmente sobre o valor do trabalho. Recomendo fortemente, se você tem um filho, você precisa assistir esse filme, O Presente. Beleza? Depois eu deixo na descrição aí do nosso vídeo de hoje. Então perceba, pessoal, ainda falando no versículo 2, olha só quanto 1 e 2 versículos pode trazer de mensagem. Porque para mim, na minha visão, riqueza, existe vários tipos de riqueza. Então existe a riqueza financeira, que é o do dinheiro. Mas para mim, na minha lista, essa é a última. E eu vou falar para vocês rapidamente aqui, ó. Riqueza, primeiro, e é em ordem de prioridade mesmo, espiritual. Então se eu sou produtivo no sentido de alimentar princípios, valores, justiça, eu tenho o quê? Riqueza espiritual. Se eu pratico a bondade, eu tenho riqueza espiritual. Se eu consigo acreditar em coisas que a minha visão ainda não viu, mas o meu coração já viu, então eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho amor. Então eu sou rico espiritualmente, percebe? Agora a pessoa que só murmura, reclama, etc., ela é pobre espiritualmente. Então esse, na minha hierarquia, é a primeira e a mais importante. Depois vem a família. A família é a sua raiz. Então se você preserva o bom relacionamento, aquele momento presente com a família, respeita o jeitão de cada um, você tem riqueza familiar. Se você honra seu pai e sua mãe, especialmente, você tem riqueza familiar. Agora, quem despreza, quem desonra, desrespeita a família, tem pobreza familiar, percebe? Depois, conjugal, porque aqui é sua nova família. Então você, como fruto da sua família, agora está plantando uma família. Então a sua riqueza conjugal, se você deseja ali e está com tempo de qualidade, pratica amor, ternura, compaixão, cumplicidade, unidade, você tem uma nova família. Agora você está construindo sua família. Se você vai contra isso, especialmente traindo seu cônjuge, seja você homem ou mulher, aí você está tendo uma pobreza conjugal da sua nova família, percebe? Depois, filhos. Filhos são os nossos frutos, aquilo que a gente deixa na terra.
Então você está criando filhos fortes ou filhos fracos? Facilitando a vida ou dando desafios para ensinar princípios e valores como o meu bom pai fez aqui, que eu mencionei anteriormente? Então aqui, se você dedica tempo de qualidade, amor, carinho, está sempre instruindo, aconselhando seu filho, repreendendo quando necessário, você tem riqueza de frutos mesmo, seu filho, sua filha. Então ainda está conectado com a família, porque isso aqui também está conectado, família conjugal, filhos, então a sua família. Então você é fruto dessa anterior e agora você cria a sua própria família, percebe? Depois, saúde. Gente, pensa comigo, se você é uma pessoa produtiva no sentido da sua saúde, se alimenta de alimentos saudáveis, tem uma coisa que o Dr. Barakat fala que eu gosto muito: é muito melhor descascar do que desembrulhar. Então você está caminhando para uma boa saúde. Se você tem a prática de atividades físicas, isso significa que você está sendo produtivo. Então você tem riqueza na sua saúde. Percebe? Por quê, pessoal? Não adianta, eu ainda nem falei da riqueza financeira, percebe? Isso para mim é muito mais importante que a riqueza financeira. Porque se eu não tenho saúde, se eu não tenho filho, se eu não tenho um relacionamento conjugal saudável, eu não tenho família, eu não tenho Deus, eu já tenho um grande problema, percebe? Não adianta ter riqueza e não ter isso aqui, Quantas pessoas têm muita riqueza financeira e não tem tudo isso que eu mencionei aqui? É uma pessoa incompleta. Então perceba, não confunda a riqueza. E lembre-se, no hebraico, pobreza é improdutividade, riqueza é produtividade. Então você está sendo produtivo na sua família, nos seus relacionamentos, e vamos continuar. Aqui no sexto, a gente tem a riqueza social, que é o seu âmbito de amizades, as pessoas que você se relaciona. Então se você não tem amizades confiáveis, amizades que vão te dar a mão se você cair, é porque você não plantou isso, você foi improdutivo nesse sentido. Então você é pobre. Agora, se você é rico no sentido social, você tem uma amizade positiva e construtiva que te dá a mão, te levanta quando você cai. No momento da angústia, está lá presente para te motivar, te dar uma palavra de apoio, percebe? Depois, servir. O que é o servir no meu entendimento? É o sétimo setor de riqueza. Você tem algum conteúdo dentro de você que precisa ser externado, sua missão, seu propósito, seu valor. Então, se você leva essa mensagem para outras pessoas, o que acontece? Você está servindo, talvez através da caridade, da solidariedade e da generosidade. Então, se você é produtivo nesse sentido, você é próspero, você é rico. Agora, se você é improdutivo, por exemplo, a gente vive um momento desafiador que essa pandemia trouxe para todos, sem exceção. Então, se você é improdutivo, só critica governo, situações, dependendo de outras pessoas, enfim, você é pobre, você nada está fazendo em favor desse problema, nada de solução você está trazendo. Então, quando a gente serve outras pessoas, esse próprio trabalho que eu estou fazendo aqui é um exemplo de serviço. Eu estou trazendo algo que foi positivo para mim, levando como mensagem para vocês aí do outro lado. Então, eu estou servindo. Então, perceba, a gente precisa servir outras pessoas. Depois, aí a gente tem a riqueza intelectual. O que seria essa riqueza intelectual, que é o oitavo? A riqueza intelectual é quando eu sou produtivo no sentido de ler bons livros, desenvolver a minha razão, minha capacidade de discernimento. Então eu vou adquirindo a sabedoria horizontal, que é terrena, que é limitada. Então isso traz riqueza intelectual. Só que vem a riqueza emocional, que perceba, pessoal, do meu ponto de vista é muito mais importante do que a riqueza intelectual, porque a riqueza intelectual, acadêmica, às vezes ela traz status e título para a pessoa. Deixa eu beber uma água aqui que minha garganta está seca. Então às vezes tem uma pessoa que tem muito patrimônio, muita riqueza financeira, mas não tem um coração íntegro. Eu não sei se vocês se recordam, mas lá atrás, nos capítulos anteriores, a gente viu um capítulo que fala, um versículo, que mais vale o pobre de conduta íntegra do que o rico de coração perverso. Então às vezes esse rico é a pessoa que adquiriu a riqueza intelectual,
mas não tem a emocional no sentido de sentir coisas boas para servir outras pessoas também. Então ela maquina, ela potencializa aquilo que ela tem de ruim. E lembre-se que existe em média de 2 a 3% de pessoas ricas financeiramente no mundo, que atingiu uma quantia de dinheiro talvez milionária. Então é muito mais, se a gente for pelos fatos, pela proporção de números da matemática, tem muito mais pessoas pobres praticando a maldade do que pessoas ricas. Porque lembre-se desse versículo, ó, o rico e o pobre se encontram, não importa, foi Deus que fez os dois. Então é claro, a riqueza financeira ela só potencializa o caráter da pessoa. E lembre-se, mais vale a riqueza espiritual e emocional do que a riqueza intelectual. Tem muitas pessoas que são ignorantes, que não concluíram uma escola, por exemplo, mas tem muita ternura, muito amor, muita compaixão. E essa pessoa tem uma conduta íntegra, então ela vale mais do que o rico que não tem essa visão, que não tem esse sentimento, esse bom senso. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, a gente está no 9º. Ainda tem o 10º aqui, ó, que é a riqueza profissional. Você ocupa alguma posição nessa terra? Você tem alguma arte como profissão? Então, seja você um profissional, seja você um empresário, quanto mais produtivo você é no sentido de servir a humanidade, de levar uma solução para a humanidade, mais rico profissionalmente você é. Isso te traz reconhecimento, isso te traz uma posição na sociedade, isso vai te levar para um outro nível, que consequentemente está ligado com o quê? Com a riqueza, aí sim, a riqueza financeira, percebe? Na minha lista, a riqueza financeira é a última. E qual que é o grande problema? As pessoas invertem essa ordem, colocam a riqueza financeira como prioridade. O próprio Jesus falou que foi um dos homens mais sábios que também acessou a face da terra, esteve ao lado da sabedoria. Ele disse: cuide primeiro das coisas espirituais, que o resto vos será acrescentado. Olha que código sensacional para complementar esse capítulo 22 com a sabedoria deixada pelo rei Salomão. E perceba, ainda estou no versículo 2. Quanta informação, né, pessoal? Então não confunda riqueza financeira com riqueza espiritual, com a riqueza da família, com a riqueza da saúde, do servir, do social. Perceba que isso é um conjunto que precisa estar harmônico para que sua vida flua como um riacho, um rio. Se você represar essa energia, você vai explodir. De alguma forma você vai entrar em ruína. Beleza, pessoal? Podia parar por aqui já, mas vamos avançar. Ainda tem alguns códigos de sabedoria aqui, ó. O esperto ele vê o perigo e se esconde. O ingênuo ele avança e se sai mal. Então o esperto, no sentido polo racional, ele é capaz de discernir que o caminho pode levar ele para um grande problema. Então ele consegue enxergar o perigo. Já o ingênuo, ele não consegue enxergar o perigo e ele avança por ingenuidade mesmo. E ele acaba mal. Ele vai tropeçar, ele vai se bater nos próprios erros, percebe? Os frutos da humildade são o temor de Deus, a riqueza, a honra e a vida. Então o fruto do ser humano pode trazer humildade, o temor, o respeito a Deus, que é, lembra que a própria mensagem de Jesus cuida primeiro das coisas espirituais. Então se você cuidar das coisas espirituais, você pode sim, olha só, estou no versículo 4, trazer a riqueza e a honra para a sua vida. Então a riqueza no sentido global, integral, que eu já mencionei aqui. Não fica pensando na riqueza financeira. A riqueza financeira é uma consequência de uma vida integral, sistêmica e harmônica. Perceba? No caminho do perverso há espinhos e armadilha. Quem se cuida fica longe dele. Então olha só, o perverso ele tem um caminho espinhoso, torto, cheio de armadilha. Faz sentido isso? Agora, quem se cuida, quem é capaz de enxergar o perigo que eu acabei de mencionar, fica longe do próprio perverso. Esse é o código, as suas companhias. Se você está na companhia de uma pessoa perversa, você há de se tornar, de pegar os hábitos dela. Então, não faça isso com você mesmo. Se afaste dessa pessoa.
ok? Você não precisa julgar, não precisa colocar essa pessoa para baixo. Talvez pelo contrário, coloque palavras positivas para ela, porque o nosso papel é sempre resgatar, ok? Mas não fique na companhia dela. Eduque o jovem no caminho a seguir e até a velhice ele não se desviará. Eu gosto muito desse versículo, pessoal, porque eu como pai, eu reconheço aqui a importância de instruir a criança, principalmente na fase infantil, do que é o caminho a seguir, o caminho certo, o discernimento, o que é sabedoria. Lembre-se que o próprio rei Davi instruiu a Salomão, queira sempre a sabedoria. Se alguém te oferecer riqueza e sabedoria, Salomão, qual que você vai escolher? Escolha a sabedoria. Então ele instruía o filho dessa maneira. Por que não você, pai e mãe, instruir seu filho dessa maneira? E aí seu filho nunca vai se corromper, seu filho nunca vai entrar no caminho da injustiça, percebe? Então esse é o melhor momento, é na fase infantil. Se você estudar um pouquinho de psicologia, você vai entender que é na fase de 1 a 7 anos que a gente constrói o caráter da criança. Então esse é o momento de instruir, principalmente de fazendo, a criança vendo o seu comportamento. E aí de 7 a 14, você fortalece isso como identidade para ela, porque quando ela chegar na adolescência, que é aos 15 anos de idade, ela vai querer assumir a própria identidade, com base em tudo que ela viveu de experiência. Ela viu, ela ouviu, ela sentiu. E o papel do pai e da mãe é instruir nesses sentidos. Então essa criança agora ela vai lidar com o mundo, com o convívio de outras pessoas, mas com princípios, com valores, com moralidade. Então ela não vai se desviar do caminho, ela não vai se corromper, porque você se fez a lição de casa, você construiu uma criança forte, consequentemente um adulto que sabe lidar com a vida e com as situações, os desafios que a vida nos impõe diariamente, com as pessoas que a vida nos coloca também, às vezes no sentido de desviar. Só que se você construiu valores e princípios, fica tranquilo, tá tudo certo. Essa criança, esse adolescente vai saber trilhar o próprio caminho mesmo na sua ausência, beleza? Então planta agora para que você colha a honra lá no futuro. Então muito bem, o rico ele domina os pobres e o devedor é escravo do credor. Então olha só, pessoal, o rico ele tem governo. Eu poderia dizer até que o rico, naqueles 2 ou 3% que eu mencionei da humanidade, é a pessoa que tem governo sobre as próprias vontades, é a pessoa que tem essa característica, esse código de sabedoria que está lá em Gênesis, que o ser humano, o homem, ele deve governar e dominar sobre a terra, sobre o ar e sobre as águas. Tem pessoas que não governam a sua própria vida, então elas acabam sendo governadas, elas acabam dependendo de governo, dependendo emocionalmente de outras pessoas, dependendo financeiramente de outras pessoas. Então para com essa escassez, para com essa mediocridade, assume, seja produtivo em todos os setores da sua vida e você vai perceber o quanto isso pode ser construtivo para a sua vida, construtivo para quem está ao seu redor. Quem semeia a injustiça, colhe a desgraça, a vara do castigo acabará com ele. Então olha só que interessante, pessoal. Eu falei anteriormente que quem não governa acaba sendo governado por outros. E quem semeia a injustiça traz problema para a própria vida. E a vara do castigo, de forma simbólica aqui, ela representa o problema, o desafio, a pessoa extremamente desafiadora que é colocada na sua vida, para que você aprenda com isso e se torne uma nova versão. Para que você tome governo e domínio sobre a sua própria vida. Tem pessoas querendo governar a vida de outras sem dominar a própria vida. Percebe? Isso não faz sentido. Jesus falou: tira primeiro a trave dos seus olhos para que você possa tirar o cisco do olho do irmão. Não seja hipócrita. Então cuida primeiro da sua vida. Essa transformação ela tem que ser sua. Para de querer mudar o mundo. Mude a si próprio, se transforme, transmute. E aí sim você consegue, com identidade, com originalidade, levar a proposta, né? Você não vai conseguir mudar, você pode levar a proposta de mudança para outras pessoas, mas a mudança tem que partir da vontade própria. E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa vara do castigo é o problema, é o desafio para essa pessoa
despertar nesse sentido e começar a aprender e fazer coisas diferentes. Porque lembre-se da frase célebre do Albert Einstein. A pessoa às vezes quer uma mudança, mas fazendo as mesmas coisas. Isso é loucura, isso é a loucura, a insanidade. É você querer resultados diferentes, só que repetindo os mesmos erros. Para com isso, aprende, seja humilde, aprenda um pouquinho, e aí você vai perceber o quanto que os seus caminhos eles começam a se clarificar. O generoso ele será abençoado porque reparte o seu pão com o pobre. Então olha só, o generoso, lembra da riqueza do servir? Ela está ligada com a generosidade, com a solidariedade e a caridade. O generoso é a pessoa que reconhece a gratidão por outra pessoa, ou por uma ajuda, ou por qualquer sentimento bom alimentado. Então ela retribui isso de alguma forma, às vezes um presente, o próprio presente disfarçado que a gente falou no capítulo anterior. Agora, a pessoa solidária é a pessoa que está disposta a ajudar. A pessoa que vê outra precisando de ajuda, às vezes nem conhece a pessoa, mas ela é capaz de parar o carro, por exemplo, e oferecer ajuda. Então ela é solidária. E a pessoa caridosa é aquela que se compadece, que tem a compaixão, o amor ao próximo, a ponto de ir lá e ajudar, de dar um alimento, uma pessoa que realmente está precisando de ajuda. Então o generoso ele é abençoado. Tem provérbios anteriores que falam assim: quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus ele retribui esse favor. Então ele vai favorecer. Se você retribui, por exemplo, palavras positivas no pilar servir, no pilar da riqueza servir, isso nunca lhe faltará. Quando você estiver de cabeça baixa, às vezes por um desafio que você está enfrentando, de forma mágica vai aparecer pessoas e vão colocar palavras construtivas na sua vida. Percebe? Essa é a mágica. Então essa é a bênção. Aquilo que você planta, você colhe. Se você deu, por exemplo, dinheiro para alguém, no sentido de alimentar talvez uma família, sua família nunca vai passar fome, porque você plantou isso. Deus te retribui. Então só não veja isso como uma moeda de troca, mas perceba que a gente tem papel. Lembra do capítulo anterior? Deus ele usa o rei, que é quem toma a gestão da própria vida, como um rio, e ele dirige os passos para usar aqui na humanidade como instrumento, como ferramenta a favor da evolução. Então seja generoso, que é uma virtude extremamente poderosa em qualquer ser humano. Expulse o insolente, que o desentendimento vai desaparecer e as brigas e os insultos vão se acabar. Então a pessoa insolente, ela está sempre plantando a discórdia. Então se você expulsar essa pessoa do seu ciclo, do seu convívio, você não precisa excluir da vida, mas para de se relacionar com ela tanto, porque senão você vai pegar os costumes dela. E olha o sentido dessas palavras, pessoal. Às vezes você teve um desentendimento com um amigo, e esse amigo faz parte de um ciclo de outros amigos. Aí você vai se aconselhar com outro amigo que já conhece esse aqui que você se desentendeu. Aí ele fala: não, esse cara realmente ele foi falho nesse ponto. Então ele às vezes já tem uma intriga com aquela pessoa e também aproveita do momento para te colocar contra. Então isso vai plantar briga, vai plantar insulto, e isso nunca vai acabar, isso só vai piorar. Então tome cuidado com as suas companhias, com as suas amizades, com as pessoas que você realmente valoriza na presença, dignas de sentar à sua mesa, de se alimentar com você, de estar falando próximo ao seu filho, porque seu filho é um livro em branco, então ele capta as mensagens. Então percebe? A gente tem que ser seletivo mesmo, no sentido de quem é digno de estar na nossa companhia. Quem é limpo de coração e educado no falar acabará sendo ministro do rei. Então, pureza de coração, sente coisas boas e pratica, leva à integridade, ao comportamento justo. Então essa pessoa, se ela é educada no falar, se ela sabe usar a comunicação, que hoje é das virtudes mais poderosas também do ser humano, como ferramenta, ela é digna de ser ministro, de ser conselheira. Por quê? Porque ela consegue transmitir a informação. E ela tem pureza, então ela converte isso em boas obras. Faz sentido? Total. Então,
Versículo 12: os olhos de Deus protegem o saber e fazem fracassar as palavras do traidor. Então os olhos de Deus protegem a sabedoria, a pessoa que já teve experiência e que sabe agir naquele sentido. Porém, ela faz fracassar as palavras da pessoa que é traidora. Quando eu ouço essa palavra traição, eu lembro do provérbio que fala que Deus, ele gosta da balança justa. Ele não gosta da balança de dois pesos. Então, se eu sou traidor, eu estou alterando essa balança. Então, não faz sentido. Para Deus, você está desonrando. Qual que é a sua consequência? É você entrar no caminho tortuoso, no caminho espinhoso, no caminho cheio de armadilha que o tolo sempre cai. Então, não seja tolo. Os olhos de Deus protegem o saber. Versículo 13 agora. O preguiçoso diz: lá fora tem um leão e ele vai me matar no meio da rua. Olha que interessante, pessoal. Qual que é o código aqui? Eu não sei se vocês, como eu, conseguem enxergar a mensagem. Mas isso pode ser só um conjunto de palavras, mas isso também pode ser um código de sabedoria. Porque olha só, o preguiçoso ele diz que lá fora tem um leão. Isso então é uma desculpa, percebe? Ele deveria sair, ser produtivo, talvez produtivo no setor da saúde, da família, do profissional, da riqueza. Só que ele usa de uma desculpa para ficar no sofá, para ficar na cama, para ficar na Netflix, para ficar colocando a cabeça com um monte de coisas ali que vai manter ele alienado. Percebe? Aí uma coisa que eu aprendi já há muitos anos: quem é bom de desculpa não é bom em mais nada. É o preguiçoso assumido. Esse é difícil mesmo de levar uma mensagem que possa surtir como um efeito positivo para ele. Então essa pessoa, ela gosta de se manter nessa situação. Certa vez eu escutei uma analogia que chega a ser até um pouco pesada. Essa pessoa às vezes ela está dentro de um tonel de cocô cheio de mosca e você vem aqui fora, dá a mão, sai daí, vamos, aqui fora tem uma vida. E a pessoa, não, aqui está quentinho, está confortável. Ela está numa situação extremamente ruim e ela mesma conta história para justificar de permanecer nessa situação. Ela mesma que pode sair dali, mas ela não sai, ela fica lá, está confortável. E está tudo certo, cada um tem a vida que merece. Então isso é pesado, mas é uma verdade. Ai, como é gostoso, viu? Passar por essas palavras de sabedoria. A boca das estrangeiras é cova profunda e os inimigos de Deus nela cairão. Então, olha só, a estrangeira aqui no sentido da mulher imoral, ela consegue pegar o homem e colocar ele em ruína. Percebe? O homem, ele se deixa levar às vezes pelos prazeres. Se ele estiver sendo governado pelo seu corpo e não pela sua alma, pela sua mente, pelas suas vontades, ele acaba caindo. Então percebe, a mulher, ela vai através da boca usar palavras enganadoras, palavras de tentação, que vai fazer esse cara se desviar. E é somente os inimigos de Deus que caem nessas armadilhas, porque o homem de princípio, ele é capaz de bloquear isso. Ele fala, isso é a mulher imoral, isso é a mulher tola. Então isso não faz sentido. O princípio bloqueia essa armadilha. Agora, a pessoa que não tem princípio, desagrada a Deus, ela cai facilmente. Ela é levada como um boi para o matadouro, né? Tem um outro provérbio que faz essa conexão. A tolice é natural na mente da criança, mas dela se afastará pela vara da disciplina. Então você, pai, você, mãe, preste muita atenção a esse versículo. Quando eu vi isso, despertou uma coisa assim incrível dentro de mim. Essa responsabilidade de instruir, de aconselhar o meu filho no sentido de criar princípios, de educar ele. Isso é um papel meu, isso é um papel nosso. E nosso, quando eu falo pai e mãe, tá bom? Então é natural que a criança faça uma tolice. Então você é que tem que corrigir. Você, pela vara da disciplina, uma chinelada, uma palavra mais dura, você vai corrigir. Então você vai afastar essa tolice da criança. E essa tolice, como eu já disse, é um defeito de fábrica, que vem lá de Adão e de Eva. Esse vitimismo, esse negócio de desejar, de cobiçar a coisa do outro. Natural, criança, é meu. E aí você vai lá e corrige.
Agora tem pais tolos que vai lá e fortalece isso. É seu, não deixa. Pelo amor de Deus, você está destruindo e está criando uma criança tola. Porque se você valorizar brinquedo, algo material, você vai instalar um drive mental na cabeça dessa criança que é mais importante o bem, a riqueza financeira, o dinheiro, qualquer coisa valiosa no sentido de preço, do que o relacionamento. Aí pronto, você já destruiu o futuro desse ser humano. Então não faça isso com os seus próprios filhos. Corrija, tira a tolice, se necessário for, com a vara da disciplina. Um tapinha, né? Claro, na medida ali, não é nada muito agressivo, pode corrigir e afastar a tolice. Eu poderia contar um episódio da minha própria vida aqui. Eu acho que eu até já mencionei. Certa vez eu cometi uma tolice, ainda criança, de pegar um chocolate no mercado. Meu pai, que não é uma pessoa intelectual, acadêmica, mas que tem um coração íntegro, foi lá e me corrigiu, com uma surra mesmo, uma surra bem dada, não vou mentir não, porque até hoje eu me lembro dela, mas foi isso que me fez sair desse caminho torto, percebe? Então às vezes é necessário. Se ele ou minha mãe tivesse passado a mão na minha cabeça, o que acontece? Eu ia entender que aquilo era um caminho fácil, que era o atalho que eu pudesse seguir, e com certeza eu ia colher uma vida muito penosa, uma vida muito cheia de problemas, de desafio. Então não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para minha família. Agradeço ao meu pai e à minha mãe pelos conselhos, pela educação e pela correção que eles sempre me deram. Tudo bem? Então, para finalizar, versículo 16: quem oprime o fraco para se enriquecer acaba entregando tudo ao rico e empobrecendo. Então olha só, pessoal, aqui é para que você entenda que o rico do coração perverso, que já foi mencionado em outros provérbios, ele vai oprimir o fraco. Às vezes aquela pessoa, ela está passando por um momento desafiador e ela fica desesperada. Aí o que o rico faz? Ele se aproveita disso, mas o rico do coração perverso, tome cuidado para não confundir, porque lembre-se do versículo 2, quando o rico e o pobre se encontram, foi Deus que fez os dois, cada um tem um papel aqui, né? Porque eu não posso, por exemplo, levar instrução, educação num país como a África, que é precário, se eu não tiver riqueza financeira. Então eu preciso disso para servir a humanidade. Eu preciso de dinheiro, por exemplo, riqueza financeira, para levar a instrução, para levar o alimento, para levar a moradia. Não queira você achar que somente com a bondade, a misericórdia, a compaixão, você vai ajudar muitas pessoas, você vai ajudar pouquíssimas pessoas. Isso já é válido, já é bem-vindo. Mas a pessoa que tem um bom coração, coração íntegro, e tem a riqueza financeira, ela pode ajudar muitas outras pessoas. E eu queria até mencionar aqui, se não me falha a memória, saiu na revista Forbes, o próprio Bill Gates, de todo o faturamento dele, que é na casa de bilhões, ele doa 90%. Olha só, pessoal, ele vive com 10% de toda essa riqueza financeira. Porque ele já compreendeu que ele não precisa de tanto dinheiro para viver bem, viver com harmonia, intensidade e até com liberdade. E aí ele percebeu que ele pode praticar essa bondade. Então perceba, é uma pessoa rica do coração íntegro. Então lembre-se que o dinheiro ele só potencializa o caráter da pessoa. E lembre-se que tem mais pessoas pobres na face da terra do que pessoas ricas. Então é muito mais fácil ter pessoas pobres que praticam a maldade, a corrupção, a injustiça do que pessoas ricas, porque elas numericamente, matematicamente representam um número pequeno em toda a face da terra, de 2 a 3%. Não se esqueça disso. Então não julgue as pessoas pelo que ela tem, julgue ela, não é certo nem julgar, né? Mas o que vale é a integridade, é o coração, é a atitude dessa pessoa. Beleza, pessoal? Então, se ficou até aqui, chegando aí nos 40 minutos de interpretação do livro de Provérbios, eu particularmente eu nem percebo o tempo passar, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me admira e que é bom levar aqui para outras pessoas também. Então curte, comenta, compartilha com outras pessoas que façam parte aí do seu ciclo, que faça sentido chegar essa mensagem. Fala assim para ela, não veja esse cara aqui não. E aí o próprio Jesus falava isso, né? Ele curava e ele falava assim,
não fale para ninguém, isso gera uma curiosidade. Então, se você quer levar essa mensagem para outra pessoa, usa desse artifício que o próprio Jesus usou aqui na face da terra, tá bom? Isso vai despertar curiosidade e talvez ela entre aqui para ver o que ela não deveria ver, né, no sentido da mensagem, e aí você consegue levar uma ou outra mensagem para ela. Beleza? Então, obrigado aí pela sua presença. Obrigado mesmo. Então, até o próximo capítulo 23 amanhã. Valeu!